Depuis plusieurs mois, des populations indigènes dénoncent l'occupation de la terre Raposa Serra do Sol, au nord du Brésil, par des orpailleurs. La présence de ces chercheurs d'or illégaux a été documentée en mars par des images aériennes. La législation actuelle interdit ces pratiques, mais l'exploration minière en terre indigène est encouragée par le président brésilien Jair Bolsonaro, comme l'explique notre observateur, représentant du peuple Makushi. A onda de garimpeiros em terras indígenas, ela tem crescido devido à questão da fala do presidente da República e agora no início do ano também ela tem crescido porque o próprio governo do estado aqui criou um projeto de lei para legalizar garimpo, né? Isso deu muita força para aqueles que já estavam lá dentro do garimpo e aqueles também que pretenderam, né? E esses garimpeiros, eles não são daqui de Roraima, eles vêm de outros estados, mas também da Guiana, vêm da Venezuela. O que a gente está aqui denunciando, né, a gente tem buscado da melhor forma, né, levar o conhecimento das autoridades, né, pedido também das autoridades para que eles estivessem, né, realmente tomando providências. Então tudo isso, né, acaba colocando, né, a vida da gente em risco. Os garimpeiros começam a perseguir a gente, que a gente está denunciando, né, essas atividades feitas de forma ilegalmente, né? Les communautés indigènes craignent la destruction de leurs terres et la contamination des sols et des cours d'eau par des produits toxiques comme le mercure. Mais cette ruée vers l'or suscite également des divisions. Também ela tem dado impacto, né, social, né? As próprias famílias, né, as próprias comunidades, né, tivessem realmente também, né, deixando os seus afazeres na sua comunidade, na sua lavoura, a sua criação de animais e partindo para o garimpo, né, achando que isso seria das soluções para os problemas, né, financeiros. A gente tem realmente, através da nossa organização, buscado, né, trabalhar os projetos de sustentabilidade, como agricultura. Temos realmente trabalhado, né, com a juventude sobre a semente tradicional, sobre os artesanatos, né, sobre a plantação, né, de vários tipos de culturas, né, buscar realmente fortalecer essa linha de trabalho, de fato, para que as pessoas, né, vejam que existem muitas outras fontes que a comunidade tem a partir dos seus potenciais nas regiões. En mars, dans l'état de Roraima, une décision de justice évoquant un risque de génocide a été rendue. Elle exige l'expulsion des orpailleurs présents sur les terres des Yanomami, un autre peuple victime de l'exploitation minière au Brésil.